Tudo bem com você? Você está no Pesquise IASD, um canal voltado para reflexões de membros da Igreja Adventista, um canal voltado para o ambiente adventista do sétimo dia. O papel do profeta. Quem é o profeta? Segundo o dicionário Michaelis 2000, ou Michaelis 2000, diz lá que o profeta é pessoa que tem o dom da profecia, anunciador ou intérprete de uma mensagem divina, aquele que entre os hebreus anunciava e interpretava a vontade e os propósitos divinos e, ocasionalmente, predizia o futuro por inspiração divina. Pessoa considerada por um grupo de adeptos como supremo revelador da vontade de Deus. O profeta não fala de si próprio. Existem palavras que são aproximadas ou pertencem ao mesmo radical, como também professor. Professor é aquele que professa uma mensagem, uma ciência, e ali diz, professor, homem que professa ou ensina uma ciência, uma arte ou uma língua, mestre, aquele que é perito ou muito versado em qualquer das belas artes, o que professa publicamente as verdades religiosas. E assim vai, professor titular de curso secundário ou superior, catedrático, professor nomeado pelo governo para reger uma cadeira de instrução primária ou de liceu ou de nível superior ou pós-graduação. Você também tem outras relações do radical profeta. Aquele que professa, reconhece ou confessa publicamente. Professor é aquele que sabe fazer o verbo professar, e ele professa uma doutrina, professa uma opinião. Enfim, palavras do mesmo radical. O papel do profeta. Nós precisamos reconhecer, e a Bíblia apoia, o papel, a função do profeta na sociedade cristã. E podemos fazer uma passagem, uma transposição para os dias modernos. O profeta não fala de vontade própria, ele continua falando em vontade, em nome de Deus. A mensagem que o profeta dá não é de sua própria vontade, é da vontade de Deus. 1 Pedro diz, 1:21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. O profeta, ele tem duas obrigações. Na Bíblia, existem muitos relatos quando você começa a analisar os grandes profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel. Os profetas menores também. As mensagens enviadas de Deus para o seu povo, porque o povo não podia ouvir a voz diretamente, presenciando a face de Deus, no seu amor infindável, Deus criou um meio efetivo, que são aqueles que trazem a mensagem, a palavra de Deus, a ordem de Deus, emitem a opinião de Deus. Os mensageiros são chamados de profetas. Eles tanto têm mensagens para o presente, corrigem o passado, reanalisam o passado, aconselham para o presente e dizem muitas vezes sobre eventos futuros. Só Deus sabe o passado, sabe o presente e sabe o futuro. É uma atribuição divina. O dom de profecia, cumprir o papel numa função de profeta de Deus,
é exercer com fidelidade o conteúdo da mensagem dada por Deus. Assim, nós temos que entender que todo profeta, seja lá na história antiga, seja um profeta atual, mesmo que ele não tenha uma revelação direta, mas se ele replica uma mensagem de algum profeta bíblico ou do dom de profecia para os tempos modernos da Igreja Adventista, e nós reconhecemos este dom de profecia na vida e nos escritos de Ellen G. White, nós estamos fazendo o papel de profetas. Portanto, o profeta, ele é aquele que professa, aquele que é professor. Ele é professor porque ele professa. Então nós somos chamados a sermos profetas. Aqueles e aquelas que professam, que são professores. Veja, nós temos duas obrigações como profetas, duas direções para a mensagem que temos na mente, no espírito, na palavra de Deus, porque a nossa fonte, a nossa base, não tendo de fato o dom de profecia ipsis literis, em termos de revelação direta de Deus, nós já temos muita bagagem profética pela Bíblia e pelo dom de profecia. Portanto, nós temos que pregar. Há duas direções que nós precisamos pregar. Como adventistas, nós não podemos nos esquecer disso. Nós temos que pregar para o mundo e pregar também para a igreja interna. Gostaria de tratar com você considerações a partir da lição da Escola Sabatina, o grande conflito, segundo trimestre de 2024, abril, maio, junho, e vamos estudar uma lição de um dia, de domingo, da lição 2, um Salvador de coração quebrantado. Jesus então olhando para Jerusalém e ele chora sobre Jerusalém. Qual foi a atitude de Jesus para com seu povo e a resposta deste à sua graça? O que isso revela sobre Deus? Vamos analisar a resposta sugerida, São Lucas 19, 41 e 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jerusalém, chorou e disse: Ah, se conheceras por ti mesma, quem ti mesma, Jerusalém, a cidade santa. Ainda hoje o que é devido à tua paz, a paz dos habitantes de Jerusalém. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Jesus dizendo para a cidade: Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Nós precisamos fazer um paralelo para os dias modernos. Quando nós estudamos, e veja, como adventistas temos tido a oportunidade de estudar lições após lições. As lições que você estuda como adventista são solenes. Não devemos estudar como letra, como litera, como uma literatura qualquer, para discutirmos nas classes de escola sabatina, desfilando o nosso conhecimento. Mas devemos fazer uma aplicação para a nossa vida, uma aplicação espiritual, solene e séria, para considerarmos o que eu vou falar. Portanto, não são minhas palavras, mas busco exercer o papel de um profeta. Você deve entender esta minha frase à luz da definição que eu já dei no começo do vídeo. Por isso, você não pode torcer as minhas palavras. Você é um profeta. Todo aquele que professa é um professor, porque professa bastante e vira professor, ele se torna professor. Não no sentido do cargo, do ofício, mas você é professor porque você professa, mas você professa como um profeta. A quem se refere Jerusalém nos dias modernos, fazendo uma aplicação?
Jesus, ao ver a cidade, ele chora. Quem é Jerusalém? A capital do país, representante de Deus aqui na terra, como missão de pregar e testemunhar ao mundo das bênçãos da salvação e de ser um povo escolhido de Deus. Era este o papel. Agora, se na cruz e depois do apedrejamento de Estevão, a nação judaica é rejeitada, a missão do povo de Israel cessa como representante de Deus aqui na terra para todas as nações? E se Jerusalém, sendo a capital, a cidade santa e querida, ela é desconsiderada como uma cidade que representa esta missão? Quem nos dias modernos substitui este papel? Somos nós, a chamada Igreja de Deus. Antigamente, o povo da Bíblia, os adventistas do sétimo dia. Nós somos chamados para sermos os representantes da palavra de Deus, professarmos, sermos professores, sermos profetas. Você é um profeta quando professa. E então cabe a nossa obrigação de pregar para a igreja, para os membros internamente, aconselhar, chamar a atenção, advertir, dar o alerta, soar a trombeta em Sião, mas também proclamar aos outros. São dois papéis ininterruptos e contínuos. Mas vai aqui uma pergunta: como igreja, acho que temos nos esquecido de pregar para o nosso público interno. Estamos tão preocupados em fazer campanhas para ganhar pessoas? Precisamos fazer ininterruptamente, mas também temos que continuamente pregar para a igreja interna. Jesus pergunta à igreja, então, adventista, igreja adventista, se você soubesse a que pertence a tua paz. E ao final do versículo, Jesus disse: por que você vai ser destruída, Jerusalém, se aplicando àqueles que não se arrependerem, não se converterem? Como Ellen White diz que na maioria dos membros, pouquíssimos se salvarão. Porque, assim como Jerusalém não ouviu a voz de Deus, e nós vamos entender de que forma Deus advertiu Jerusalém, porque você não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O Espírito Santo continuamente visitando Jerusalém. E aqui subentendemos modernamente a Igreja Adventista. Analisemos Mateus 23, 37 e 38. O lamento de Jesus sobre Jerusalém. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Igreja Adventista, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. A forma moderna de nós matarmos uma pessoa, ou o papel que ela desempenha, acontece de diversas formas. Nós sabemos que as pessoas que pregam sermões que chacoalham a igreja, que chamam a igreja para o arrependimento, nós temos percebido que tais pregadores são cada vez mais impedidos de estar pregando, por diversas ações possíveis. Pela inimizade, pela cara feia, pela desconsideração,
pelo cancelamento das lideranças que não promovem, não querem os pregadores que pregam as mensagens mais centrais, mensagens de alerta para a igreja, mensagens sobre os tempos proféticos. Estas mensagens têm se tornado cada vez mais raras. Por quê? Porque há um contentamento com sermões rasos, sermões que contentam aos ouvidos, são doces aos ouvidos, e é conveniente para todos nós que não gostamos de ser repreendidos, ouvir sermões doces de pregadores cheios de teorias e palavras bonitas, mas que não são as de Deus, são deles próprios. Linguagens modernas, temáticas modernas. Quando você impede que estas mensagens sejam promovidas, é desta forma que nós matamos os apelos de Deus. Muitas vezes não fazemos o que o povo de Israel, o que Jerusalém fez, perseguir e matar os profetas. Mas nós matamos pela nossa língua, falando mal, chamando aquele pregador dos diversos nomes que nós arrumamos para classificar. E já abordei em alguns vídeos atrás. Quando a maioria rejeita a mensagem de repreensão, nós temos um povo fiel, remanescente dentro dos agrupamentos de pessoas, dentro das igrejas. Estes estão ouvindo a voz de Deus e clamando por perdão e misericórdia. Jerusalém, Jerusalém, igreja adventista, por que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados? A pergunta é que, lá na outra passagem, em São Lucas 19, 41 e 44, Jesus, se você soubesse a que pertence a tua paz. Em Apocalipse, há uma igreja que se intitula Poderosa, Rica, e é a igreja que trata do nosso tempo. A 7ª carta, a 7ª igreja. Apocalipse 3, versículos 14 em diante. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, o próprio Cristo, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o verbo de Deus. Jesus diz à igreja, a essa Jerusalém: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Posso fazer uma aplicação aqui e dizer que as pessoas têm assumido hoje, tanto na sociedade à nossa volta e na sociedade interna da igreja, um estilo politicamente correto. Segue as leis, não gosta de conflito, não está envolvido em problemas aqui e ali, não é contundente na fala, não quer afetar ninguém, se preocupa. Irmãos, nesta preocupação de não ofendermos ninguém, nós poderemos estar deixando de pregar e fazer o nosso papel como profeta. Eu vejo cada vez mais tomando conta da igreja através das lideranças. É importante que as pessoas elas tenham comedimento, equilíbrio, mas existe um tempo que urge agora. Não podemos mais pregar meias verdades, nós temos que pregar verdades inteiras. Chegou o tempo de dizer claramente: sim, sim, não, não. Não poderemos adotar mais uma postura do politicamente correto. Não queremos ofender e vamos dizer uma palavra de amor, de tranquilidade. Deus é amor profundo, mas Deus é justiça profunda também. E quando leio estes versículos, eles me sugerem esta aplicação atual. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Você é do meio.
Você é politicamente correto, não quer arrumar encrenca com ninguém, é aquela pessoa querida por todo mundo, sorridente, brinca, faz piadinha. O que isso vai levar à frente a mensagem de urgência que temos como membros da Igreja Adventista? Ou como pregadores, ou como profetas da igreja? Assim, porque és morno e nem és quente, Jesus diz para a igreja: eu estou a ponto, igreja adventista. Digo na sua maioria. Porque Ellen White diz que em 20 membros não há um dos que estão escritos nos livros da igreja preparado para o enfrentamento do juízo de Deus. Eu já disse isso em um dos vídeos anteriores. Se você tem dúvida, assista meus vídeos anteriores. Já falei onde está escrito isso em Ellen White. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Esta igreja diz: sou rica. E Jesus diz: você fala assim, mas você não sabe, igreja, que você é infeliz, miserável, pobre, cega, em sua plena nudez. Jesus dá um conselho a esta igreja: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas as verdades que você precisa ver. Então, quando Jesus diz e chora ao ver Jerusalém, ele chora porque Jerusalém, quando foi destruída, aos olhos de Jesus se desnudou o futuro e ele enxergou como ela seria massacrada e destruída pelos romanos. E assim, quando aconteceu, o sangue jorrava pelas sarjetas da cidade. Irmãos, sangue jorrando como se fosse água de chuva. Que violência! Que sofrimento! Pessoas sendo vazadas pela espada dos romanos, as barrigas cortadas, os pescoços cortados, os braços cortados, as cabeças decepadas. Tanta violência dos romanos. Jesus olha isso, mas o pior de tudo não é perder a vida física. O pior de tudo é se muitos desses judeus perderam a vida eterna. E o pior de tudo não é perder a vida física nos dias modernos, hoje, 2024. O pior de tudo é perder a vida eterna. Jesus disse: olha, você foi julgada e a tua paz rica sou. Igreja de Laodiceia. Rejeita. A maioria dos membros rejeita o espírito de profecia. Olham torto para você como um extremista quando você prega, como quando você exerce o papel de profeta. Chamam você de extremista, tentam desanimar você, falam mal de você. Mas você, irmão, que é profeta, que abraçou essa verdade, não desista, continue pregando. Quando tiver oportunidade, use o púlpito para pregar. Uma forma de pregar hoje é esta que eu estou fazendo, pregando pela internet, aos membros da igreja. Já que talvez eu não possa estar em vários lugares, tenho uma ferramenta que eu possa utilizar para a honra e glória de Deus. Não estou falando mal da igreja, mas estou falando mal dos pecados da igreja, que sou eu. Se não há liberdade ou há torcer de nariz, se há uma predominância de uma igreja light, politicamente correta, com sermões doces, onde não há mais lugar para sermões mais verdadeiros, sermões de alerta para a igreja, num dia de urgência,
ou em dias de urgência que vivemos, até quando vamos continuar pregando sermões light? Sendo que o mundo perece, nós como igreja precisamos ser transformados, deixar as coisas que nos prendem. Jesus disse, olha, você foi destruída, Jerusalém, ou vai ser destruída, e aí fazemos a transposição para Jerusalém, Jerusalém, igreja adventista, porque esta igreja diz, eu estou em paz. E esta igreja diz, sou rica, não preciso de nada. E se tem um momento em que a prosperidade material tranquiliza a igreja, enche a igreja de conforto, nós vivemos numa região próspera e muitas vezes o amor às coisas materiais nos impedem, estamos tão confortáveis em nossas condições, que a vida está boa assim para nós. Jesus demora mais, mas nós sabemos que Jesus vem em breve. Nós precisamos pregar para fora, sim, fazer campanhas missionárias, sim, mas temos que pregar para uma transformação que ocorra, se não com a maioria, com ainda uma minoria, esta minoria seja aumentada. Alguns dos que estão dormindo, acordem. É uma mensagem de alerta. Jerusalém rejeitou a visitação de quem? Dos profetas. A rejeição dos profetas. E os profetas não vinham falar uma mensagem deles próprios, porque a definição é que um profeta traz uma mensagem que não é humana, mas uma mensagem de Deus. O profeta é o canal de Deus. E se nós pregamos, nós professamos, nós somos professores, nós somos, portanto, profetas, e temos a incumbência de pregar em duas direções, para o mundo e para a igreja interna. Se você for zeloso, se você se arrepender, se você parar de matar os profetas, se você parar de rejeitar a mensagem direta de Deus para você, se você voltar, se você se arrepender, eis que eu estou à porta e bato. Jesus, num versículo anterior, ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. A palavra do profeta é de repreensão. Nós estamos enganados com os tipos e perfis de sermões que queremos ouvir. Nós estamos enganados como igreja. Nós precisamos ouvir sermões substanciais que alertem a igreja e que chamem a igreja para a reforma, para o reavivamento. A paz que eu vou pregar aos outros é uma paz que começa primeiro em mim. Haja paz na terra, aquela música. Haja paz na terra, a começar em mim. Ela precisa começar em mim, mas ela, quando eu falo dessa paz que não é a paz do mundo, é uma paz que ela trará repreensão e disciplina, trará guerra, porque nós estamos numa guerra do bem contra o mal. A paz haverá com aqueles que defendem a verdade, e guerra haverá aqueles que amam a mentira. E nós temos os dois públicos dentro da igreja. Nós precisamos acordar aqueles que ainda estão amando a mentira, o prazer, o conforto, estão numa posição confortável de paz, rica sou, não tenho falta de nada. Caros amigos, então quando lemos a lição e o Salvador, de coração quebrantado, ele chora sobre Jerusalém, ele chora de profundidade, ele chora com profundidade de alma sobre a perdição do seu povo, o povo chamado de povo de Deus. E quando ele olha para a igreja adventista e ele aconselha que compre ouro refinado, tome vestes brancas para te cobrires e tenhas colírios, e tenhas o colírio do Espírito Santo,
É porque Ele ama essa igreja. E quando Ele ama, Ele repreende e Ele usa os profetas. Aceite. Pregador que ainda tem oportunidade de pregar dentro da igreja, pregue sobre as verdades. Deus vai pedir conta das oportunidades que você recebeu em ter púlpitos para pregar dentro da igreja adventista. E você trouxe sermões que foram palavras suas, e não as palavras de Deus, e não as palavras do Espírito de Profecia, e não as palavras de urgência que vivemos no tempo do fim. Deus te abençoe.